Revisão da vida toda com a modulação de efeitos agora no STF, o voto do Zanin no tema 1102 volta a ganhar força. É isso mesmo, pessoal. O aposentado não tem um dia de paz. Quando a gente puxa aqui recurso extraordinário, não as ADIs, o recurso extraordinário, a revisão da vida toda de forma original, né? O que a gente tem aqui, pessoal? O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou de uma forma, sem limitar atrasados, sem nada, beleza. A ministra Rosa Weber fez uma divergência do relator em alguns pontos e alguns entenderam que ela limitou atrasados desde a decisão do STJ, em dezembro de 2019. Lembrando, decisão do STF, dezembro de 2022, tá? Mas assim, essa limitação do voto da Rosa Weber, tendo em vista que agora já se passaram aí 5 anos, né, ainda garantiria uma boa parte dos atrasados e o reajuste para todo mundo, né, tirando benefícios extintos, ou seja, alguém que faleceu e não deixou nenhuma pensão por morte, ou um auxílio-doença que não foi convertido em aposentadoria por invalidez. Ou seja, auxílio por incapacidade temporária que não foi convertido em uma aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Quanto a isso, pessoal, não vejo grandes problemas, tá? É lógico, para mim tem que prevalecer o voto do ministro Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma. Mas, ainda que a Rosa Weber seja vitoriosa, ela já votou, o voto dela será mantido, foi a favor dos aposentados, só fazendo uma ressalva quanto aos atrasados. Vai tirar um pouco do bolo dos atrasados, né? Mas ainda coloca tudo a favor do aposentado. O problema mesmo, pessoal, é o voto do ministro Cristiano Zanin. E vocês sabem, né? Eu, inclusive, mesmo no recesso forense, o STF não parou, fiz vídeos para vocês viram o estacionamento do STF lotado. E está crescendo essa corrente da modulação de efeitos nas ADIs a favor dos aposentados, só que um contraponto a ser realizado no recurso extraordinário. Uma modulação de efeitos a favor do INSS, meio que como se fosse assim para equilibrar. No outro vídeo eu falei, temos que ter cuidado com o que a gente pede. Por quê? Ah, você quer modulação de efeitos? Não, então seja específico. Você quer a modulação de efeitos para garantir o direito adquirido. Porque se você só falar modulação de efeitos, tem um pedido a favor do INSS de modulação de efeitos. Então, peça e será concedido, mas tome cuidado, seja específico com o que peça. Aí, pessoal, a gente já vem aqui trazendo uma, uma parte que parece que foi esquecida, mas que, sinceramente, a gente tem que trazer, né? Uma parte não tão boa. O Barroso, fazendo o que fez nas ADIs, ele acompanhou a divergência do Zanin. O Edson Fachin sempre defendendo os aposentados, ele acabou acompanhando a Rosa Weber. Dias Toffoli acompanhou o Zanin, Carmen Lúcia acompanhou a Rosa Weber. Então é como se estivesse um voto do ministro Alexandre de Moraes num sentido, sem limitar nada, 100% a favor dos aposentados. A Rosa Weber, Edson Fachin, Carmen Lúcia, 90% a favor dos aposentados, mas limitou um pouquinho dos atrasados, segundo alguns entendimentos. E o voto do Zanin, Barroso e Dias Toffoli totalmente contra os aposentados. É claro que, pessoal, aqui, né, tendo havido um pedido de destaque, sendo julgado de forma presencial, os ministros podem mudar os seus votos. Na teoria, mas você acha que isso vai acontecer? É difícil, até porque a Rosa Weber já se aposentou, ela não muda o voto. Aí nos bastidores do STF começou a crescer essa tese do Zanin novamente, que já havia adormecido, mas que novamente vem crescendo. E é por isso que eu te chamo agora para o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Comente amém para o Salmo 91. Na minha opinião, uma das palavras mais poderosas da Bíblia. E sempre que eu estou na angústia, eu leio para fortalecer. Vamos juntos, pessoal. Vamos juntos. Beleza. Você está vendo aqui então o voto vista do Zanin. Eu não vou ler o voto inteiro, já fiz vários vídeos sobre isso. Eu só vou trazer esses pontos específicos da modulação de efeitos, pessoal, porque se a gente não souber o que pedir, da forma como pedir, os ministros do STF podem entender o que eles quiserem e podem fazer uma modulação contra os aposentados, e claro que não é isso que a gente quer. Então vamos entender que a modulação de efeitos nas ADIs é uma coisa, é a favor dos aposentados, é para assegurar o direito adquirido, mas a modulação no tema 1102 é contra os aposentados, é para limitar os direitos dos aposentados. O Zanin ele começa fazendo um relatório, a ementa, você já sabe a decisão, né? E aí nos embargos de declaração, o INSS pedindo para anular o acórdão, voltar para o STJ, falando que o Lewandowski teria sido omisso, né? Com certeza não foi. A incidência da prescrição e decadência, para vocês verem, né, pessoal, como essa questão ainda, mesmo hoje, não foi assim pacificada. Né? É realmente complicado isso aí. A extensão da tese firmada, esclarecendo os limites para definir manutenção do divisor mínimo. Isso aqui ele misturou as regras, isso aqui vai cair por. Esse ponto é sem dúvida que vai cair por terra. A necessidade de adstrição à tutela do pedido formulado, né? E o INSS considerando também que ele pediu a modulação de efeitos. Ó. O INSS requereu aqui a modulação dos efeitos da decisão para que a tese do tema 1102 tenha eficácia prospectiva dali para frente, com efeitos a partir de 13 de abril de 2023. Data da publicação do acórdão. E isso é o que o INSS pediu. Calma, calma. Olha o que o INSS pediu, olha o que o Zanin concedeu e olha os outros votos, para a gente entender e não ser passado para trás. Tá bom? Senão, às vezes, a gente só vai ficar gritando revisão da vida toda, mas sem entender. E aí, a hora que sair a decisão, aí vai ficar difícil reclamar depois, né, pessoal? Então, vamos lá. Pediu para excluir revisão de benefícios já extintos, aí normal, já todo mundo votou nesse sentido. Possibilidade das rescisões das decisões com trânsito em julgado, pediu para não ter rescisão de decisão em trânsito em julgado. Então, advogado que perdeu o prazo, advogado que não recorreu do seu processo. Meus amigos, ó, você pode, ó, entrar aqui, sentar, esperar, porque realmente, se colar isso aqui, aquele advogado que perdeu o prazo vai ter que responder para o seu cliente, vai ter que pagar do bolso, pessoal. Vai ter que pagar do bolso. Ninguém mandou não recorrer. Ninguém mandou não recorrer. Eu trouxe notícia na frente do TRF da terceira região. Tem que recorrer de cada um dos processos que o juiz está querendo julgar improcedente. Tem ordem nacional de suspensão nacional dos processos. Qualquer dificuldade, tem advogado perdendo prazo e vai ter que pagar cada real pro aposentado, pro cliente. E pediu para excluir possibilidade de revisão e pagamento das parcelas
vedando-se por consequência o pagamento dos atrasados. Ah, INSS! Ah, vai dormir para lá, fi. Iniciou o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes acolheu os pedidos para modular os efeitos. Então veja, não é nada tirado do outro mundo. Os ministros já estavam trabalhando com modulação de efeitos na revisão da vida toda, mas a, a parte aqui do ministro Alexandre de Moraes, né, ele falou só para excluir revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas, ou seja, quem já recebeu com trânsito em julgado, aplicando a essas próximas parcelas o rebus sic stantibus, né? Que a lei da época, as regras da época vigem o que for definido. E aí, fixando-se nesse caso a partir da data de julgamento do mérito para as próximas parcelas. Veja bem, pessoal, que o ministro Alexandre de Moraes, diferente do que entenderam alguma parte da mídia e até uma notícia do STF, ele não limitou nada em relação a quem não recebeu nada ainda. Porque assim, o que você já recebeu de tutela de evidência ou que você já obteve um trânsito em julgado, que é 1% dos casos, nem isso, é claro que você não vai receber de novo. Isso aqui é tranquilo. Então, foi nesse sentido que o ministro Alexandre de Moraes colocou. Então, veja bem que 95% dos aposentados que entraram com o processo da revisão da vida toda não foram prejudicados com essa modulação do Alexandre de Moraes. Acalma o seu coração. Só que continua acompanhando porque a modulação começa agora. O ministro Alexandre de Moraes praticamente não fez modulação de efeitos. Praticamente, na prática. Só que a Rosa Weber antecipou. Ela fala que a modulação de efeitos tem que operar a partir da data de publicação do STJ, dezembro de 2019. E aí, ela fala para excluir a possibilidade do pagamento de diferença de valores anteriores a dezembro de 2019, ressalvados os processos de quem ajuizou até junho de 2019, mas a grande maioria dos aposentados ajuizou o processo depois dessa data, ajuizou em 2020, 21, 22, grande maioria. Então, a Rosa Weber, ela exclui uma parte dos atrasados, a pagamento dessa diferença dos valores anteriores a dezembro de 2019, mas tendo em vista que a gente já está em 2024, vai tirar um pouco, sim, dos atrasados. Por exemplo, quem entrou com o processo em 2020 perderia dos 5 anos que teria direito de atrasados, além das parcelas que se venceram ao longo do processo. Mas eu quero dizer, 2020 você vai receber atrasados, né? Um ano para trás, 2019, 18, 17, 16. E aí ia perder tudo. Segundo o voto da Rosa Weber. Teria um meio termo. Mas o estrago mesmo vem aqui, porque já tem ministro concordando com essa modulação de efeitos do Zanin. Que é muito pior, pessoal. Ó, ele fala que o INSS pediu. Vamos pular isso aqui. Só deixar claro que o Zanin está decidindo sobre modulação de efeitos, tá, pessoal? Olha o tanto de páginas que eu estou pulando, porque eu não quero que você perca seu tempo. Quero que você assista sempre concentrado e que você queira assistir aos vídeos. Então, vamos aqui, já vai chegar, ó, 38 páginas de voto. Aqui ele fala que a primeira ação foi ajuizada em 27 de 2014. A primeira ação, essa ação da revisão da vida toda que virou modelo para as outras. Ele fala do STJ, então, ó, o Zanin ele está ciente do tema 999 do STJ. E mesmo assim, ele coloca a modulação dos efeitos, pessoal, até a data da publicação da ata de julgamento. Novamente, ele cita que o pagamento de valores retroativos colocaria em risco
o equilíbrio financeiro do regime geral de previdência social. O que a gente sabe que não é verdade, porque os estudos já mostraram um número bem menor, mas ele fala assim, que é imperiosa, né, se faz necessária a modulação de efeitos a partir de 13/12/2022. Então ele não usa publicação do acórdão que o INSS pediu em abril de 2023. Ele foi até deu até mais 4, 5 meses de atrasados para os aposentados, porque ele usou a data de publicação da ata de julgamento. Ele quer fazer a modulação de efeitos 13/12/2022. Aí você fala, professor, mas o que isso tem a ver? Qual que é o problema do Zanin utilizar 2022 e a Rosa Weber 2019? É porque ele pede justamente para vedar pagamento das parcelas pretéritas, ou seja, os atrasados, as parcelas aqui até essa data, entendeu? Então, por exemplo, nas ADIs, houver a modulação de efeitos a favor dos aposentados, mas no tema 1102 houver modulação de efeitos contra os aposentados para limitar os atrasados, se os ministros concordarem com a decisão da Rosa Weber, por essa interpretação, ela teria limitado até 2019, então você receberia os atrasados de dezembro de 2019 em diante. Lembrando que os atrasados, você pode ter entrado com outro aposentado na mesma data e vocês vão receber atrasados diferentes. Por quê? Porque vamos supor, você recebe 1.500 e com a revisão da vida toda seu benefício vai para 3.000. O outro recebe 2.000 e com a revisão da vida toda vai para 6.000. Então um tem 1.500 de atrasados por mês e o outro tem 4.000. Nesse nosso exemplo, tá? É que eu quero dizer que cada caso é um caso. Mas aí que tá. Se você vai receber referente às parcelas que já foram que se venceram ao longo do processo e as anteriores, se for até dezembro de 2019, se o voto da Rosa Weber prevalecer, você estará sendo punido pela demora do STF. Por quê? Porque o STF julgou de forma favorável em dezembro de 2022, não é? Isso. Então, como é que o próprio STF quer limitar os atrasados, sendo que ele que está demorando para julgar? Você percebe que não faz sentido? E que ganho de causa seria esse? Que vitória seria essa? Claro, os atrasados desde dezembro de 2019 é melhor do que nada. Claro, os atrasados desde dezembro de 2022 é melhor do que nada. Não é justo, não é nada justo, mas ainda é melhor que nada. E na última linha ali, o reajuste sem atrasados já é melhor do que nada. Os advogados não vão receber praticamente nada, a maioria fez um valor de entrada, né? Eu vi escritório cobrando 4, 5, 8 mil reais de entrada, mais parcela dos atrasados. Só que pelo menos o aposentado receberia. Então, perceba que parece que é um tudo, tem um tudo aqui, o nada aqui, e nós temos alguns graus de decisão que podem garantir um pouco mais, um pouco menos dos direitos dos aposentados. É como se fosse um acordo, mas não entre o INSS, a AGU e entre os aposentados. É como se fosse um acordo entre os ministros. E para mostrar que também isso não é tirando da minha cabeça, pessoal, vocês sabem que nós acompanhamos diversas sessões no STF. E você pode assistir online também, desde que o Barroso assumiu, ele sempre vem tentando uma postura conciliatória, um meio termo entre as teses. Então isso pode sim acontecer. Os ministros chegam à conclusão de que, beleza, vai pagar a revisão da vida toda, mas eles falam, tá, mas não vai pagar tudo, vamos limitar esses atrasados. E as datas possíveis de limitar atrasados seriam essas. Dezembro de 2019, por causa da decisão do STJ.
né? Então, entendendo que houve aí uma mudança de jurisprudência. E a data que o Zanin está usando, e aí eu não tenho nem como concordar com um negócio desse, dezembro de 2022. Só que a modulação de efeitos, uma das hipóteses é quando há uma mudança de jurisprudência. Mas em 2019, o STJ julgou e você pode até argumentar que houve mudança de jurisprudência, mas em 2022 você não pode, não teve mudança de jurisprudência. Por quê? Porque o STJ já julgava a favor dos aposentados, já tinha julgado. Então não teve uma mudança de jurisprudência que possa limitar esses atrasados. Mas você percebe como a gente fica caminhando em ovos, né? Assim, a gente tem que ter muita cautela com o que a gente pede, a forma que a gente pede. Imagina, vamos supor que você tem 10 minutos com os ministros do STF para convencer eles da revisão da vida toda. E você fala: ministros, façam a modulação de efeitos. Aí eles: tá bom, vamos fazer. Problema que modulação de efeitos nas ADIs é a favor dos aposentados e no recurso extraordinário é contra os aposentados. Os advogados que estão trabalhando firme, que têm contato direto, que vão na casa de ministros do STF, eles viram que a tese da modulação de efeitos é uma tese justa, que é economicamente viável e dá para pagar. Então, beleza, eles já viram isso, eles acreditam na causa. Mas eles têm que ter esse cuidado de mostrar que o que está sendo julgado não são só as ADIs. Ainda tem um embargo de declaração no tema 1102. E é preciso equilibrar isso para que o aposentado ele não fique com a sensação que ele está hoje, a sensação de ter ganhado, mas não ter levado. Essa é uma das piores sensações, né? Então, de fato, abra o olho para essa modulação de efeitos no tema 1102, pessoal, porque ainda pode ter limitação dos atrasados. É melhor do que nada? É melhor do que perder de vez? É. Mas você vai só trabalhar com o mínimo, né? Então, assim, não, porra. Vamos pagar esses atrasados para os aposentados. Vamos pagar de forma integral. Limitando, sim, a prescrição, 5 anos, né, 5 anos anteriores de atrasados, a contar da data da entrada da ação. Isso aí está na lei, tranquilo. Mas vamos pagar os aposentados. Paga o reajuste agora. Os atrasados, 60 salários mínimos, RPV vai até em 60 dias, depois precatórios para quem tiver acima de 60 salários mínimos. Cuidado, cuidado, pessoal, cuidado. Espero ter esclarecido essas diferenças. Quantas vezes for necessário, eu vou te explicando de novo. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui e até a próxima.